O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, foi vaiado durante discurso na Marcha para Jesus em São Paulo. Ele foi ao evento evangélico para representar Lula. Ao pronunciar o nome do presidente, os fiéis começaram a vaiá-lo. Paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham, e que a paz de Cristo, meus irmãos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Que tenham uma boa marcha. A 31ª Marcha para Jesus começou nesta manhã em frente à estação Tiradentes do metrô, na Avenida Tiradentes, e percorreu as ruas de São Paulo por 3,5 km. Constantino, essa semana a gente repercutiu aqui no programa. Lula foi à Bahia Farm Show, foi vaiado, foi chamado de ladrão. Ontem ele estava também em outro evento, colocou tapumes para ficar afastado do público. O pessoal tentou assistir ali por uma frestinha, mas ele está evitando o povo. Ele precisa evitar o povo, porque até ausente ele é vaiado, né? Eu fiquei na dúvida se esse Messias é o tal do Bessias lá da Dilma, depois o Silvio Navarro pode esclarecer. Mas veja, tem alguns convites que são feitos de maneira um tanto protocolar, né? Mas a gente já sabe qual é a resposta. Se você convidar um vampiro para tomar um banho de sol na praia, é pouco provável que ele aceite. Convidar o próprio capiroto para tomar uma aguinha benta, ele também vai recusar. Chamar Lula para marcha para Jesus, né, é difícil ele aceitar. É talvez mais fácil você convidá-lo para, sei lá, uma execução no paredão cubano, para ver como é que a ditadura do seu ídolo, Fidel Castro, ainda está ativa, né, e executando dissidentes, prendendo, espancando, inclusive cristãs, né, aquelas moças com aquele movimento cristão, as mães. Então, assim, é óbvio que o Lula tem outras prioridades. Ele não vai num evento desses. Agora, de novo, né, o presidente só consegue comparecer a eventos muito, muito administrados e organizados e controlados. E, de preferência, com tapumes impedindo o povo. Mesmo quando ele vai, às vezes, numa loja, num negócio pequeno, menor, né, para anunciar medidas favoráveis àquela indústria, ele acha que vai conseguir circular de carro dando tchau e receber pelo menos um aceno de volta, até nessas circunstâncias ele acaba vaiado ou chamado de ladrão. De novo, né, o STF pode muita coisa no Brasil. Ele pode, junto com o TSE, muita coisa, né? Não vou nem começar a falar porque a lista é extensa e causa inveja em muito ditador e imperador pelo mundo. Ele só não consegue mesmo ainda aquela maquininha do Men in Black, né, apagar a memória da população. O povo sabe o que o PT fez no verão passado. Consta, o Messias é realmente o Bessias e a gente resgatou esse áudio para exibir aqui no programa. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Silvio, esse Messias é pau para toda obra, né? Leva papel, hoje foi vaiado na Marcha para Jesus, topa todas. Hoje quem mandou ele até lá foi o Lula e não a Dilma. Nessa época, em 2016, ele era assessor de assuntos jurídicos da Casa Civil e o papel a que ela se refere seria a nomeação do Lula para ser ministro da Casa Civil. Havia a iminência, né, da prisão do agora presidente, na época ex-presidente. O Brasil ficou meio confuso, né? Havia esse risco e, uma vez ministro, ele estaria protegido para responder a cortes superiores, né, no Brasil. Veja, Paula, tem alguma coisa acontecendo no Brasil, né? O presidente, ele é vaiado até quando ele não está presente. E alguém poderia dizer, olha, mas ali, isso é coisa do Bolsonaro, né? Tem alguns colunistas dizendo, isso é o bolsonarismo que ainda resiste no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro está no litoral de São Paulo, que eu saiba, de folga. Aliás, há imagens dele que foi procurado pelas pessoas que estavam lá no litoral para tirar fotografia. Ele não foi a essa marcha para Jesus, não.
Então, tem alguma coisa estranha quando o presidente é vaiado sem estar presente, quando ele precisa estar protegido por cercas para que fique distante, né, dos manifestantes, no caso. É um presidente sem povo, é um presidente que sai à rua e ou é vaiado ou não tem ninguém para recepcioná-lo. Quem tem acompanhado esses eventos do Lula, os poucos que ele vai, vê sempre uma pequena plateia que tem interesse em estar ali, a maioria são sindicalista, MST ou os próprios apoiadores do PT. E só, as pessoas não têm aparecido. Então, eu acho que o recado que a população deu é justamente esse, né? Que tem alguma coisa errada acontecendo no Brasil e que esse governo tem conseguido a proeza de destruir o país aos poucos, mas em 6 meses, né? Nós estamos falando de 6 meses. Ainda acho que esse tipo de manifestação popular espontânea das pessoas que se voltam contra a figura do presidente, eu acho que isso é quando há algo sendo germinado. Foi assim que começou há exatamente 10 anos, né? Completa-se agora, em junho, aquelas jornadas de junho de 2013, uma pauta difusa, reuniões confusas, depois com infiltração de black blocs. Mas foi assim que a insatisfação popular foi germinada e culminou pouco tempo depois no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a chefe do Bessias. Augusto, ontem aqui no programa você deu uma boa sugestão para o PT, né? O comício movimentado sem plateia, né? Isso aí não tem perigo, né? Ser vaiado não tem plateia. Agora é o seguinte, esse Bessias é meio desastrado, né? Nas missões aí que recebe. Ao contrário do Benedito, ele não faz nada direito. Pelo seguinte, se eu estiver enganado aqui, o Silvio vai me corrigir. Foi em 2000 e... O papel Bessias, 2016. O ministro Gilmar Mendes, a partir daí, foi naquele... aproveitou esse recado aí dado... essa conversa entre o Lula e a Dilma e proibiu o Lula de ser ministro. Não foi? Vetou. Sim. Não podia, não. Era o Gilmar versão 2016, bem melhor que as versões seguintes, né? Ou menos ruim. A outra coisa é o seguinte, o Bessias, que eu vi agora, né? Só conhecia pelo nome, errado, aliás, né? Tudo que a Dilma faz. O Bessias apareceu em público agora, foi reconhecido e mentindo. Mais um candidato aí ao inquérito das fake news. Ele disse que o Lula quer a paz. A paz. O Lula acaba de prejudicar, né, a carreira de um delegado de Polícia Federal que cometeu o seguinte crime. Foi o responsável pela condução coercitiva do Lula para depor a Polícia Federal. Ele cumpriu a sua missão. O Lula localizou esse delegado que estava trabalhando com o governador Tarcísio, recolheu, disse que estava precisando de gente e já afastou de quaisquer funções o delegado que fez isso. O Lula, além de tudo, é vingativo e rancoroso. Ana, Jorge Messias, preposto de Lula, vaiado hoje na Marcha para Jesus em São Paulo. Será que o Lula imaginava e aí mandou o Messias nessa missão ingrata? Claro, ele fugiu, né? Porque ele sabia muito bem que havia uma grande chance dele ser vaiado, mas ele acabou sendo vaiado por tabela, porque assim que o Messias disse em nome do presidente, é só a gente voltar ao vídeo, ele estava falando numa boa, quando ele fala em nome do presidente, é que a vaia toma corpo, né? Agora, vejam vocês, é vaia em evento do agro, é vaia em evento evangélico. Isso dá exatamente um pouco da ideia, da dimensão do que está acontecendo no Congresso. Esse governo não tem votos. E muitos dos votos contra este desgoverno vêm exatamente da bancada do agro, da bancada evangélica, né? Muitos ali parlamentares que pertencem a essas bancadas descontentes com esse governo. Bom, daqui a pouco aparece o Flávio Dino aí proibindo o povo de vaiar, né? Só falta isso.
Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.